Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. Vamos aos nossos personagens. Veja se você vai gostar desse aqui. Esse personagem diz o seguinte: frequento a igreja, ajudo no que me pedem, sei que ela não está tão bem espiritualmente, mas eu estou aí. Estou presente. Frequento, participo. Gostou desse camarada ou não? O que você acha desse personagem aí? Qual a avaliação que você faz desse personagem aí? Frequento. Estou aí. A igreja está com problema. Mas tudo bem, estou na área aí. Veja se você se afeiçoa melhor com esse segundo personagem. Veja se ele tem um pouquinho mais de você aqui. Sinto-me necessitado de Deus. Nós, como igreja, precisamos muito de um avivamento. Quero fazer a minha parte. Que tal? Qual dos dois tem mais a sua cara? Responda só para você. Qual dos dois se parece mais com a sua atitude? Vamos pensando sobre essas coisas e vamos nos aprofundando. Você se lembra, ontem nós começamos a avaliar aqui o santuário de Deus e colocando os olhos nestes símbolos, nós ficamos realmente entusiasmados com a didática de Deus. Deus, ele é criterioso, ele é perfeito. O jeito que Deus tem para ensinar as coisas é impressionante. Por meio do santuário, ele conseguia ensinar usando 5 sentidos. Uma didática perfeita. Não havia ninguém que não ficasse impressionado, impactado e profundamente esclarecido acerca da vontade de Deus, do sonho de Deus, do propósito de Deus. E só para relembrar, porque isso é muito importante, ontem quando nós olhamos para o altar de incenso, o local onde o cordeiro era consumido, o cordeiro que representava Cristo era consumido aqui neste altar, o sacrifício de Cristo Jesus, nós nos lembramos do que? Exatamente da cruz. E quando olhamos para a cruz, olhamos para Cristo Jesus pendurado no madeiro, nós ficamos impactados com o que significa a graça preciosa, porque o cordeiro que foi colocado no madeiro estava ali, no meu e no seu lugar. Isso é algo muito forte para mim. De vez em quando eu fico parado pensando nisso e eu começo a chorar. É algo muito forte para mim. Cristo Jesus não tinha que passar por isso, mas Ele decidiu me amar. Eu não mereço isso, mas Ele decidiu me amar. Eu não consigo entender isso, irmãos. O que Cristo passou é algo que eu nunca vou conseguir entender, nunca vou conseguir compreender. Não tem condições. Tão pecador, tão indigno, tão miserável quanto eu, Ele se dispôs, Ele não perguntou para mim, Ele não me consultou, Ele fez um sacrifício por mim, e depois que Ele fez, Ele olha para mim e disse: você aceita? O que eu posso dizer para Jesus? Isso é muito forte para mim. Aqui é o nascedouro da fé, onde as coisas começam, aqui é o caminho. E quando eu olho para a pia, eu enxergo a minha necessidade diária de um novo nascimento, ou de uma reconfirmação de um novo nascimento a cada dia. Todos os dias é uma luta contra a minha natureza carnal. Todos os dias eu tenho que morrer para o meu eu. Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer o que eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, quem é o homem de Romanos 7? Sou eu, miserável pecador.
Mas o ensinamento que a Pia me apresenta é algo assim impactante, impressionante. A Pia também, além de tudo, é uma demonstração prática da modéstia cristã. Sabiam? Por que assim? Por que modéstia cristã? Que material foi produzido a Pia? Bronze. De onde veio esse bronze? Das filhas de Israel. O que significa isso? Mulher sem espelhos. Significa o quê? Mulher sem espelho? Inimaginável. As mulheres de Israel cederam os espelhos delas para a confecção desta peça, que significa a purificação, que significa a morte do eu, a renúncia de coisas que são extremamente importantes para o ser humano e principalmente para as mulheres. Elas abriram mão disso. Quando nós olhamos para a Pia, a gente tem que olhar para nós, para a nossa vida e avaliar como um todo, e temos que parar para considerar a questão da modéstia cristã. E, infelizmente, quem hoje para trazer esse tema à luz se torna um objeto de críticas, porque há uma reação. E as pessoas dizem, mas eu não concordo, não é por aí, não é bom falar sobre isso, isso afeta as pessoas, isso magoa as pessoas. Bom, não é o tema de hoje, e hoje eu estou muito tranquilo, porque não vou ter que falar sobre isso. Mas pense, avalie, medite. O que significa isso? Uma mesa com pães. Esses pães eram trocados a cada sábado, somente aos sábados, porque o sábado é o dia da renovação da palavra ao coração humano, é um dia que o Espírito Santo ele age com a intensidade diferenciada, é um dia onde eu tenho oportunidade de uma imersão relacional com Deus, e eu não posso trocar isso por qualquer tipo de coisa banal que eu possa fazer em qualquer dia da semana. Há uma restauração que nós precisamos realizar. Tem coisa que a gente tem que prestar atenção, temos que ter um discernimento, é um dom do Espírito Santo. Se não temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então nada disso aqui faz sentido. Nós temos a igreja de Deus representada pelo candelabro, Cristo aqui é o centro, e essas artes presas a Cristo Jesus, ligadas a Cristo Jesus, permanecendo em Cristo Jesus, com o óleo, o fogo aceso, o Espírito Santo produzindo luz, tudo isso se chama igreja. Aqui nós encontramos o verdadeiro propósito da igreja. Nós somos uma igreja assim? Nós temos sido uma igreja conforme essa revelação? Essa escola de Deus, ela faz com que a gente refresque a nossa memória, faz com que a gente pense e considere coisas realmente muito relevantes. O povo de Deus ainda sabe o que significa adorá-lo? Em espírito e em verdade? Será que nós sabemos adorar a Deus? Ou já nos esquecemos, não entendemos mais que adoração não é uma atitude ou outra, não é um ato bonito que eu realizo aqui e ali, mas um estilo de vida. Qual é o meu estilo de vida? É um estilo de vida de adoração a Deus? As pessoas se assustam quando Deus apresenta o alto padrão do que significa o estilo de vida de um filho de Deus. E alguém pretendendo equilibrar as coisas diz assim, não precisa exagerar. Nós temos que parar para pensar e repensar a nossa vida, baseado nessas coisas. Quando nós olhamos para a aliança, nós temos que nos relembrar da aliança que nós fizemos com Deus, se é que nós realmente temos uma aliança com Deus, um pacto com Deus, algo sério, definitivo, que temos perseverado, que temos caminhado nessa direção.
que significa a lei de Deus para mim? É um conjunto de regras que eu obedeço e depois eu sou salvo porque eu tenho obedecido? Não. A lei não serve para isso. A lei, ela vem como resultado de eu estar salvo em Cristo Jesus. Agora o meu coração está inundado por este prazer, este relacionamento com Deus, e eu não quero magoá-lo, eu quero amá-lo. E para que eu possa amar a Deus, Ele me explicou. São 4 mandamentos, Ele me explica exatamente como Ele quer que eu ame. Ele não aceita de outro jeito. Ele é muito claro, muito específico. Depois Ele me dá 6 mandamentos para que eu entenda como Ele quer que eu ame a mim mesmo e como Ele quer que eu ame ao meu próximo. Aqui está o amor, o privilégio do amor. Que experiência maravilhosa, o santuário de Deus. Qual o problema de Laodiceia? Vamos para este texto então, Apocalipse capítulo 3, vamos começar aqui com o verso 14. Aqui diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas quem diz? Quem é o Amém? Quem é a testemunha fiel e verdadeira? Quem é o princípio da criação de Deus? Quem é que conhece a nossa vida, a nossa história, a nossa existência? Cristo Jesus, o nosso amado Cristo Jesus. Verso 15 ele disse: eu conheço as tuas obras, nem és frio, nem és o quê? Nem quente? Quem deras fosses frio ou quente? Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Até aqui. Rico, abastado, não tenho falta de coisa alguma. Eu estou bem, estou farto, estou tranquilo. Eu estou bem. Será que existe uma lógica neste argumento de Laodiceia? Vamos compreender a lógica então. Agora, cabeça de laodiceano. Não é quente, nem é frio. Está morninho, bem morno. Agora o laodiceano, ele está olhando para a vida dele e ele vai argumentar. Ele é forte no argumento. Vamos ver se ele convence? Vamos? Então olha só. Eu já aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador. Já compreendi a graça. A graça me basta. Eu vivo na graça. Está tudo certo. Tudo tranquilo. O batismo realizado. Já passei por ele. Já fui batizado. Está tudo certo. Etapa garantida, cumprida. Eu faço parte da igreja de Deus. É o povo remanescente, o remanescente histórico. Eu faço parte da igreja de Deus. Eu conheço as 28 doutrinas desta igreja. Já conheço. Já sei o suficiente para me salvar. E adoro a Deus. Todos os sábados, pelo menos na maioria dos sábados, eu estou na igreja, estou adorando a Deus. Eu estou bem. Eu procuro ajudar a igreja, procuro me envolver nos serviços da igreja. Não sou uma pessoa ruim, ajudo as pessoas e vou tocando a minha vida. Tenho lá os meus defeitinhos, meus probleminhas e tal. Quem não tem? Você não tem? Eu tenho os meus defeitinhos. Todo mundo tem. Deus entende, Deus sabe. A graça me cobre. Eu estou vivendo e vai dar tudo certo. Jesus logo virá. Daqui pelo menos uns 30 anos, e eu vou estar com Ele. Se Deus quiser, eu tenho fé. Está comigo? Convenci você ou não? Hã? Não? Mas o argumento é razoável ou não? Yes? Porra,
você está querendo dizer que eu estou perdido, que eu estou com dificuldades? Não, sinceramente. Eu tenho uma graça. Eu já fui batizado. Eu sou membro da igreja adventista. Eu conheço as 28 doutrinas. A cada sábado eu estou aqui adorando e louvando a Deus. Eu faço as minhas orações. O que você quer mais de mim? Não está bom, não? Você quer mais alguma coisa? O que está acontecendo com a Laodiceia? Tem uma coisa faltando, né? A gente nem falou sobre isso daqui, ó. A arca. A gente nem falou sobre isso. Bom, vamos para a realidade. Vamos para a realidade. A realidade é essa daqui, ó. Deixa eu só ver um detalhezinho aqui. Ok. A realidade. O holocausto tem um probleminha. Porque eu estou acomodado em relação à ideia da graça. E quando eu falo sobre a graça, quando eu falo sobre Cristo Jesus, é algo tão automático, é algo tão assim comum, é algo que eu estou tão acostumado que para mim está tudo certo, tudo tranquilo. Quando eu falo sobre a pia, está realizado. Pronto, é uma etapa já vencida, está tudo certo porque eu já fui batizado. Quando eu falo aqui da mesa com os pães, não é? Eu tenho uma experiência superficial com a palavra de Deus, eu não tenho me aprofundado, eu não tenho estudado a palavra de Deus. E quando eu falo aqui do candelabro, eu sou membro da igreja, tudo certo. E quando eu falo do altar, sempre que necessário, todas as vezes que tem campanha nessa igreja, vocês são de prova. Eu estou aqui orando, clamando a Deus, eu estou participando de todas as campanhas. E em relação à Arca da Aliança, a graça me basta. Está tudo certo. Eu estou bem, está tudo tranquilo. Existe o diagnóstico de Deus, que surpreende Laodiceia. Mas como assim? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Como assim? Rico estou, farto estou, de nada tenho falta. E o Senhor vem me dizendo que eu sou infeliz, miserável, pobre, cego e nu? É exatamente por causa dessa realidade. Ninguém engana a Cristo Jesus. Ele conhece a todos nós de forma profunda. Ele sabe que a nossa experiência com o altar aqui do holocausto é uma experiência infeliz, porque eu digo que tenho, mas não tenho. Eu digo que faço uso da graça, que aceito a graça, que tenho sobre mim essa justiça, mas eu não a aceito de forma plena, em espírito e em verdade. É uma relação superficial, que não está no meu foco, não me chama tanta atenção. Eu acho bonito, eu acho interessante, eu acho legal. Um dia eu aceitei isso e só isso, ponto final. Eu sou miserável porque eu olho para a pia batismal e para mim é algo que eu realizei um dia, uma vez na minha vida e pronto. Eu não me preocupo em morrer para o meu eu a cada dia. É uma situação de miserável. Eu acho que eu estou bem, que eu tenho aquilo que realmente faz a diferença, mas a minha experiência é ridícula e medíocre diante de Deus. Miserável. Aquele que não tem nada. Em relação à mesa com os pães, eu sou pobre, mas eu acho que eu conheço as doutrinas, eu conheço o básico, eu conheço o suficiente. Está tudo certo comigo. Que tema você tem estudado da palavra de Deus, que tem aquecido o seu coração, tem apaixonado você, que, no bom sentido, é claro, que tem feito com que você, fique cheio desta palavra, desse estudo, dessa luz, dessa coisa maravilhosa que você precisa compartilhar com alguém. E onde você vai, você só quer uma oportunidade, uma chancezinha para você dizer, olha, tenho algo maravilhoso que eu tenho pesquisado, que Deus tem jorrado no meu coração, uma luz especial, eu quero compartilhar com você. O estudo da palavra de Deus é algo que um laodiceano, aquele que bate no peito dizendo, rico estou, farto estou, de nada tenho falta,
não pratica e o seu relacionamento é superficial com a palavra de Deus. E por isso é pobre. Acha que tem algo que o torna rico, mas não tem. Ele bate a mão no peito e diz: eu tenho a verdade. E não tem. É cego, porque faz parte de uma igreja. É membro de uma igreja. E aqui está a tragédia. É membro de uma igreja. Deveria brilhar com o ministério, mas está tão cego quanto outros, porque estão, mas não estão. Está nu, porque quer se apresentar diante de Deus com seus méritos próprios, ao dizer: estou bem, estou rico, estou farto, de nada tenho falta, e se apresenta com seus próprios méritos, e está completamente despido, nu, estado de vexame, um estado vergonhoso diante de Deus, e Deus não aceita. Laodiceia está estacionada aqui no lugar santo, e ela se acha preciosa demais. Quando ela olha para o mundo evangélico, ela diz: não, todos estão parados lá no pátio, todos ainda estão vivendo a experiência do holocausto ali, mas eu tenho a verdade, eu faço parte da igreja de Deus, eu estou relacionado com a verdadeira adoração, e por isso eu estou muito bem, rico estou, farto estou, de nada tenho falta. Olha só o problema: crises. Laodiceia está enfrentando crises na área espiritual, crises na igreja, crises na área interpessoal, pessoal. Na área espiritual, ele diz: eu conheço o suficiente de Deus para me salvar. Eu preciso conhecer mais alguma coisa? Em relação à crise com a igreja, ele diz: eu sou membro da igreja. Você quer mais alguma coisa de mim? Na área interpessoal, ele diz: eu faço boas obras, eu ajudo a igreja, eu ajudo as pessoas. E na área pessoal, ele aplica-se ao entretenimento, porque é o que sobra. Um laodiceano, ele quer criar um terceiro caminho. Isso não é possível. Aonde ele pode adaptar aquilo que ele gosta do mundo e diz: não tem nada a ver, traz mais um item. Não tem nada a ver, traz mais outro item. Eles têm a mente poluída, a vida poluída, e a sua experiência é extremamente superficial. A pergunta é: tem jeito para o laodiceano ou não tem? Há um conselho, há uma orientação, há uma orientação de Deus? Claro. Olha aí: aconselho-te que de mim compres o quê? 3 coisas: o ouro, as roupas brancas e o colírio. O que significa comprar? Essa palavra é muito interessante. Não é ação de você chegar com dinheiro e comprar, não. Mas é ação de você entregar o que você tem em troca daquilo que o outro tem. Como se fosse um escambo, uma troca. O que eu tenho? E o que Deus tem? O que eu consigo trocar com Ele? Ele faz a proposta. Ele tem para me oferecer ouro. Ouro provado pelo fogo. Porque Ele quer me enriquecer. Porque o meu problema é uma situação miserável, de pobreza, de infelicidade, de miséria espiritual. Mas para que Ele possa me entregar o ouro, eu preciso entregar o que eu tenho para Ele. O que significa o ouro? Fé e amor. A fé é o símbolo do altar do holocausto. E o amor é onde você faz aliança de forma pública e consolida o seu relacionamento com Jesus, que é o batismo. A fé e o amor. O que eu tenho para dar em troca da fé? O que eu tenho naturalmente? A incredulidade. Não é o que eu tenho? Incredulidade. Eu entrego para Deus incredulidade e Ele me devolve o quê? A fé. Eu entrego para Ele o meu egoísmo
renunciando ao meu egoísmo, coloco nas mãos dele o que eu tenho e ele me dá o quê? O amor. Olha que experiência profunda, e essa experiência, ela está relacionada com o reavivamento espiritual. Roupas brancas para me vestir, para que a minha vergonha, a minha nudez não apareça. Eu abro mão da minha justiça própria e recebo a justiça de Cristo. Eu abro mão o meu estilo de vida, o meu jeito de viver, e Ele coloca sobre mim o jeito dele de viver, o estilo de vida que Ele tem para poder me oferecer. Isso é reforma. Mas existe o colírio. Com o colírio eu abro os meus olhos espirituais são abertos, amplamente abertos. Esta unção especial que só pode vir do Espírito Santo. Eu me entrego à minha cegueira, o meu próprio ponto de vista, as minhas opiniões, as minhas preferências pessoais. E Ele então me entrega o jeito dele olhar, o jeito dele priorizar as coisas. O olhar de Cristo Jesus, encharcado sempre de amor, graça e misericórdia. Ouro significa fé e o amor. O altar e a pia. Roupas brancas, a justiça de Cristo. A justiça representada pela palavra, a igreja, onde Ele se manifesta poderosamente, e o altar da intercessão, da adoração. E o colírio é a chuva serôdia. Reavivamento, reforma, mediante a chuva do Espírito Santo, que abre a minha mente para uma dimensão tremenda, extraordinária. Olha só, queridos, em relação à essência das coisas, olha só, a área espiritual, eu preciso da intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Eu estava em casa e a minha esposa disse assim: tem gente na porta. Já contei isso para vocês ou não? Eu estava lá na sala, disse assim: não tem ninguém não, pode ficar tranquila. Ela disse: tem gente na porta, atenda, eu estou aqui no quarto ocupada. Aí eu parei e disse: minha mulher está ouvindo muito. Que coisa, está ficando complicado isso. Eu disse: querida, não tem ninguém batendo na porta, fique tranquila, está tudo certo. Daqui a pouco ela grita de novo: tem gente batendo na porta, por favor atenda, eu não posso ir aí. Aí eu disse: vou tomar uma atitude, vou resolver o caso, é fácil resolver. Fui lá, abri a porta para fazer a devida constatação. Quando eu abri a porta, o pessoal olhou para mim e disse: já estávamos indo embora. Você não está escutando, não? Estamos cansados de bater a porta. Aí eu parei e disse: meu Deus, será que eu estou precisando de um médico? Acho que eu preciso fazer algum exame e tal, audiometria. Será que eu estou com alguma deficiência? Qual a diferença? A diferença é que a minha esposa estava em casa, plenamente ali, no ambiente. As parabólicas, se caísse um grampinho no chão, pá, cai um grampinho. Ela estava inteira ali em casa. E eu estava em casa de corpo presente. Mas a minha atenção, o meu interesse, a minha experiência estava longe. Longe. A intimidade com Deus é exatamente isso, irmãos. Aonde está o seu foco? Aonde está o seu interesse? Aonde está o seu desejo? Aonde está a sua vontade? Aonde está aquilo que realmente ocupa o seu coração? O que é? O que tem acontecido? Com que intensidade você pensa nas coisas de Deus? Com que intensidade você tem permitido
que este foco esteja sempre na sua vida, no seu coração. A palavra-chave é afinidade. Quando você tem afinidade com uma pessoa, é outra história, é outra vida. Um relacionamento lindo acontece. Quando você não tem afinidade, você não consegue. Afinidade. Essa é a solução para a vida espiritual. Afinidade. A área interpessoal, ela precisa ter relevância. Aonde você chega como aquele que nasceu verdadeiramente no reino de Deus, você vai fazer a diferença. As pessoas serão influenciadas a Cristo, porque você tem um fermento e que quem chega perto de você vai levedar. É irresistível. Quando eu morei num prédio, há muito tempo atrás, eu chegava em casa, entrava no meu apartamento, fechava a porta e acabou. O que acontecia no condomínio não era do meu interesse. O meu interesse é a minha casa, a minha família e pronto, acabou. O restante poderiam se matar que eu não estava nem aí. Me chamavam sempre para reunião de condomínio. Assembleia extraordinária e tal, convocação, não sei o que. Eu disse, nem apareço, não quero saber. Eles resolvam o que eles quiserem, se rolar taxa extra lá, eu pago e está tudo certo, eu não quero ser incomodado. Mas um dia insistiram tanto, que eu fui nessa reunião. Quando cheguei lá, o pau quebrou. E a síndica renunciou. E outro disse, vamos fazer uma eleição agora e botar um novo síndico. E todo mundo olhou para mim. Eu disse, arreda-te. Está amarrado em nome de Jesus. E eles me convenceram. E eu saí da reunião como síndico. Agora, síndico chegando no prédio, depois do trabalho. Cheguei com o carro, de longe, paradinha. Esse prédio precisa de uma pintura. Deixa eu ver. Esse portão não está muito bom, o sistema dele, eu acho que a gente pode mudar. Entrei, coloquei no estacionamento e disse, eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho o sistema aqui. Dá para melhorar umas coisas. Entrava no condomínio, primeiro passava na minha sala, a sala do síndico, para ver as contas, ver como que as coisas estavam. Chamava os funcionários, e aí como foi o dia, foi bem? O que você fez? O que desenvolveu, etc e tal. Até eu subir na minha casa, demorava um bocadinho. E quando eu entrava no meu apartamento e fechava a porta, que porta? Não existia porta mais. A minha casa era uma extensão do condomínio. Toda hora, interfone. Seu síndico, dá para o senhor resolver um probleminha aqui e tal, etc. Tá bom. Só um minutinho. Vamos lá. Resolver o problema. A minha cabeça mudou ou não mudou? O grande problema do laodiceano é que ele tem a cabeça que eu tinha antes de ser síndico. Não quero saber, eu quero saber da minha vida, a igreja, etc e tal. Eu posso até ajudar, você entende? Estou aqui, sou morador, sou membro, estou na área, mas, sabe, não me comprometa. Não tenho tempo, não posso ajudar, não tenho interesse, mas de vez em quando eu dou uma forcinha na medida do possível. Agora, o síndico, o olhar, a responsabilidade, o sentimento. Aquele que nasce no reino de Deus, ele nasce como o quê? Ele nasce com uma missão, nasce como missionário. A atitude dele é diferente.
A atitude dele em relação à palavra de Deus é diferente, a atitude dele em relação à igreja é diferente, a atitude dele em relação ao estilo de vida de adoração é diferente, é outra coisa, é outra experiência. Ele agora, na igreja, ele não é um membro da igreja, ele tem uma missão em relação à igreja, ele não ajuda a igreja, ele participa. A igreja não precisa de ninguém para ajudar. Eu ajudo a igreja porque eu sou bom. Ajudo financeiramente. Dou uma forcinha aqui a colar. Porque eu estou aí para ajudar. É uma posição que não está prevista dentro da realidade do que significa a igreja de Deus. Ou você participa porque é a sua missão, ou você age e atua porque é o seu ministério, independentemente se tem cargo ou se não tem, aqui é o seu ministério, e quem lhe dá as missões é o Espírito Santo, e haja missão nesta igreja, é verdade ou não é? E quem tem cabeça de ministro, na realidade do sacerdócio para todos os crentes, quem tem cabeça de ministro, quem tem consciência do seu chamado, quem conhece o seu ministério, quem conhece os seus dons espirituais, quem conhece o Espírito Santo e é amigo dele, é diferente, não é? Quando chega na igreja, de longe ele está olhando e dizendo: Senhor, que a tua glória hoje seja derramada sobre esta igreja, porque todos nós necessitamos do teu poder. Obrigado porque o Senhor está me concedendo uma honra de fazer parte do teu ministério e de me envolver profundamente com tudo aquilo que envolve o teu coração, a tua casa, o teu corpo, a tua igreja. Por falha, defeituosa que ela seja, por mais que ela seja defeituosa e falha, é a tua igreja, são as tuas pessoas, o respeito por essa igreja. E quando já entra em atitude de oração, e já percebendo o movimento espiritual, já entra em desafio espiritual, porque aqui deve se manifestar o Espírito Santo e o seu poder. E não pode ser mais um culto comum. Precisa ser um ajuntamento que proporcione um derramamento tal do Espírito Santo que venha a transformar a nossa vida. Porque senão, nós estamos brincando de igreja, e Deus não aceita isso. Não aceita. Área pessoal, constante crescimento e desenvolvimento. A gente tem metas para tudo nessa vida, a gente tem sonhos para tudo nessa vida. E para a área espiritual, eu tenho sonhos, eu tenho metas. O que eu desejo para a área espiritual? Qual é o meu sonho para a área espiritual? Qual é o meu anseio? Eu penso nessas coisas? Aonde o meu foco está? O que está acontecendo comigo? Ou vivemos a verdade de forma completa, ou não estamos na verdade. A mensagem é muito forte, porque o Senhor Deus está olhando para a nossa vida, e agora fazendo uma analogia, usando a analogia do apóstolo Paulo, quando lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele olha e diz assim: ou não sabeis que sois templos do Espírito Santo, porque fostes comprados por sangue? Então deis glórias a Deus na carne. Então ele faz uma comparação, não que o nosso corpo seja o santuário de Deus, mas ele apresenta como um tipo. Porque eu preciso ter Cristo em mim. Se eu preciso ter Cristo em mim, eu preciso ter esse santuário em mim, eu preciso ter essas verdades em mim, para que na minha carne eu honre a Deus, porque todos esses elementos aqui representam a Cristo Jesus na essência, no seu verdadeiro significado, de acordo com o seu sonho, com o seu objetivo, com o seu trabalho, com a sua meta, o seu ideal. E quando eu olho para mim e vejo que a minha mente, o meu coração está sendo frequentado por demônios, por falsos profetas, quando eu abro as janelas da minha casa e do meu coração
para toda sorte de espíritos imundos que vêm por meio da mídia, das redes sociais, da literatura. E quanto lixo, e todo esse lixo espiritual escraviza. E essa escravidão vai trazendo imundície. E a grande parte dos homens de hoje em dia está viciada em pornografia. E a pornografia leva ao quê? Você já sabe. Masturbação. Agora, nos meus atendimentos, uma coisa que me surpreendeu, porque eu não sabia, há um tempo atrás, eu comecei a lidar com muitos casos de mulheres viciadas em pornografia. Viciadas, escravizadas. A mente fica completamente entorpecida, os canais dos sentidos ficam envolvidos com isso, a mente fica exaurida com essas práticas, a pessoa fica no estado de escravidão. O corpo é desonrado, o templo do Espírito Santo é desonrado e Cristo novamente é sacrificado. Os seus pés são sangrados no nosso coração. O seu lado direito novamente é perfurado. As suas mãos recebem cravos enormes. O seu coração novamente é dilacerado. E a sua cabeça recebe novamente a coroa. Isso dentro de nós, na nossa vida, o nosso estilo de vida. E muitos de nós dizemos, qual o problema? O que tem? Nós vivemos um grande desafio. O diabo está prosperando e ele está fazendo com que Laodiceia viva uma experiência que chega a um ponto de se tornar insuportável dentro de um caminho que não está nem para lá e nem para cá. Isso é possessão. Quando eu tenho áreas da minha vida que não estão entregues para Cristo Jesus de forma plena, quando eu tenho reservas, é porque isso está sob o domínio de quem? De Deus? Não. Se está sob o domínio do inimigo de Deus, então que palavra eu posso usar? Nós temos que olhar para a realidade. O que está acontecendo? O que está acontecendo? 3 grandes oportunidades. A primeira, João Batista, ele veio, foi enviado por Deus, este grande homem, morto para o seu próprio eu, focado no Espírito, só tinha o Messias na mente dele, cheio do poder de Deus, dedicou a sua vida para apontar a Cristo Jesus para todos, para conduzir as pessoas a Cristo Jesus. A primeira grande oportunidade. A segunda, o próprio Cristo Jesus, ele se apresenta, ele olha para Jerusalém e ele profetiza, vai cair, e ele chora, enxergando esse declínio terrível de Jerusalém. O desapontamento diante da cruz, os discípulos ficaram atordoados e com medo, foi um grande desapontamento, e tudo isso se constituiu numa segunda oportunidade. A terceira, os discípulos após o Pentecostes, houve então derramamento da chuva temporã, e com esse derramamento, a mente de todos foi dirigida ao que Cristo Jesus estava desenvolvendo no lugar santo, como advogado. Todos estavam sendo convidados a entender o ministério de Cristo, a se concentrarem no ministério de Cristo e a se ligarem a Cristo Jesus. Capacitados para levar a mensagem ao mundo, e a mensagem foi conduzida ao mundo. Fazendo um paralelo, hoje nós temos 3 grandes oportunidades. Israel viveu essa experiência, os judeus viveram essa experiência,
E a maioria esmagadora rejeitou e perdeu o privilégio. A primeira oportunidade, a primeira mensagem angélica, aponta para o quê? Cristo Jesus como Criador. E chama todos para a verdadeira adoração. E para retornarmos à verdadeira adoração, precisamos de uma verdadeira reforma, de uma completa reforma. A segunda mensagem angélica, caiu Babilônia. Compare aqui com o próprio anúncio de Cristo. Ele está anunciando de novo a queda de Babilônia. Clamor da meia-noite e o desapontamento. Jesus contou uma parábola, Mateus 25, sobre as virgens. 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes tinham o que a mais? O óleo, simbolizando a presença do Espírito Santo. Mas as imprudentes tinham um azeite? Tinham óleo? Não o suficiente, mas tinham. Observe, não o suficiente, mas tinham. Nós temos óleo hoje? O suficiente? O noivo chegou. Aí veio o noivo. O grito, ouviu-se um grito à meia-noite. O Espírito Santo gritando. Aí veio o noivo. O que aconteceu com aquelas que não tinham o azeite suficiente? Ficaram. E ficando no lugar santo, ficaram do lado de fora. Porque Cristo entrou para as bodas, no lugar santíssimo. E ele entrou sozinho? Entrou com quem? Com aquelas que tinham o azeite? Chuva temporã? Chuva? Por que eu preciso da chuva temporã? Para que essa semente do Evangelho nasça. Para que eu comece uma vida espiritual com Deus. Quando que isso ocorre? Quando esse Espírito me convence do pecado e da justiça. Quando eu começo a lidar com as coisas espirituais e finalmente eu tomo a decisão e desço as águas batismais, confirmando a minha fé publicamente a Cristo Jesus. E agora eu começo a lidar com a verdade e começo a frequentar a igreja de Deus e começo a aprender a adorar a Deus. Eu estou vivendo uma experiência que me é proporcionada pelo Espírito Santo, essa chuva inicial, a chuva temporã. Mas agora eu preciso entrar no Santíssimo, porque Cristo Jesus está agora no Santíssimo a partir do dia 22 de outubro de 1944, de acordo com a profecia que você pode estudar de forma mais detalhada depois, de Daniel 8,14, as 2.300 tardes e manhãs. No final deste período, haveria o quê? Iniciaria o tempo da purificação do santuário, do tempo do juízo. E o tempo do juízo começaria a ocorrer com a entrada do nosso sumo sacerdote aonde? No Santíssimo. Porque é aí que ele faria esta limpeza, esta purificação. A conclusão desta obra tremenda do tratamento do pecador, do trato com o pecado, a eliminação do pecado. Cristo, então, ele entra em juízo com as suas filhas, com as virgens prudentes, com a chuva serôdia. Existem condições para recebermos a chuva serôdia? Ou ela cai sobre todas as pessoas, indistintamente? Existem condições? Quais são? Eu estou atendendo a essas condições? Ou estou vivendo do jeito que eu quero? De acordo com a minha visão, de acordo com a minha opinião? Achando que eu tenho a presença do Espírito Santo porque recebi a temporã. Mas se eu não receber a chuva serôdia, eu não entro. Porque somente essa porção a mais do Espírito Santo
que fará com que eu seja colocado na presença do meu juiz. A presença do meu juiz? Não, espere um pouco. Se eu for colocado na presença do meu juiz, isso significa que eu terei que ter uma vida muito consagrada a Deus, uma vida separada para Deus, uma vida exclusiva para Deus. O meu coração terá que ser 100% de Deus. Esse padrão me assusta. Esse padrão me assusta. Eu prefiro ficar com o meu advogado, porque a ideia do meu advogado aqui no lugar santo me aplaca o meu coração, a minha consciência, porque eu peco, ele intercede por mim, eu peco, intercede por mim, eu posso viver do meu jeito, está tudo certo, eu tenho um advogado aqui sempre, me conduzindo a Deus e me justificando e tal, então está tudo certo, e eu vou tocando a minha vida, e eu posso ser equilibrado desse jeito. Mas a ideia de me colocar diante do meu juízo, isso me assusta. Quem pode subsistir diante do juiz? Aqui nós temos uma mensagem extremamente delicada. E nós vamos entrar amanhã mais a fundo nessa mensagem. Quais são as condições para que eu possa receber a chuva serôdia? O que significa viver na presença do juiz? Por que isso me assusta? Por que este padrão é o ideal? Aonde é que eu estou? Com uma virgem louca do lado de fora? Ou estou vivendo à altura daquilo que Deus pede de mim? Daquilo que Ele me orienta? Como que funciona isso? Amanhã você não pode perder. Não vai me aprontar uma e vai sumir. Olha só. Desapontamento. A última oportunidade. Terceira mensagem angélica. Derramamento do Espírito Santo agora como chuva serôdia. Mente dirigida ao santuário celestial, lugar santíssimo. Capacitados para levar a mensagem ao mundo. E aqui se conclui a obra de Deus. Isso é algo maravilhoso. Queridos, eu termino com essa pergunta. O que eu farei com a oportunidade que Deus está me dando agora? O que eu tenho vivido? Qual tem sido o meu estilo de vida? O que acontece com o meu coração quando eu olho para o altar do holocausto? Que tipo de experiência diária eu tenho vivido, representada aqui ou apresentada pelo altar, pela pia? Que tipo de experiência eu tenho vivido com a palavra de Deus? O que está acontecendo na minha experiência como igreja? E o meu estilo de vida como verdadeiro adorador? Ou será que a minha vida está completamente dominada pelas condescendências, por vícios, e os meus sentidos arrasados por tudo aquilo que prende, que domina, que escraviza? E eu estou dizendo, rico estou, farto estou, de nada tenho falta. Ou seja, no final vai dar certo. Vou continuar, é assim mesmo, vai dar certo. Eu quero fazer uma oração agora por você, que no nome de Jesus, ao enxergar essa mensagem toda, está dizendo para si mesmo, a minha situação é essa, sou miserável, sou pobre, sou cego, estou nu e careço desesperadamente do conselho de Cristo, do socorro de Cristo. De acordo com a revelação que temos dessa mensagem, a última igreja, a igreja do tempo do fim, lá em Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis que estou, a porta aí, aonde Cristo Jesus está,
Do lado de dentro ou do lado de fora? Para estar batendo a porta. Quer dizer que Cristo está do lado de fora da igreja? É isso mesmo? Em que momento Cristo então poderá entrar? Em que momento que nós como igreja vamos autorizá-lo a entrar? Observe como isso é forte. Hoje, agora, é o momento oportuno e aceitável para nós abrirmos o nosso coração e dizermos: Cristo, entre, por favor, entre para trazer o ouro, entre para trazer as vestimentas, entre para trazer o colírio, entre, Senhor Deus, porque eu quero o reavivamento verdadeiro, eu quero viver a experiência da reforma verdadeira, eu quero viver a experiência do derramamento da chuva serôdia, eu quero afinidade com Jesus, eu quero ser íntimo com Jesus, de Jesus. Tem alguém que quer dizer isso para ele? Vem aqui rapidinho na frente, por favor, porque quando você se levanta, você assume a posição diante do mundo espiritual. Existem testemunhas, seres espirituais olhando para tudo isso. E algo maravilhoso começa a acontecer a partir da sua decisão. Eu estava pregando na igreja no Brasil, lá em Curitiba, e eu fiz um apelo para as pessoas que queriam aceitar a chuva serôdia. Mas antes, durante a pregação, um jovem sentado aqui à minha esquerda me chamava muita atenção, porque ele me olhava com o rosto assim, maravilhado, ele olhava assim, eu fiquei assim, sabe, era gostoso demais olhar para ele, mas ao mesmo tempo eu fiquei curioso e eu pregava, porque só ele estava assim, e eu pregava para ele, olhava para ele e recebia aquele retorno tão maravilhoso, isso me entusiasmava muito. E eu pensava, quando eu terminar, vou conversar com ele. Fiz o apelo e ele não se levantou. Continuei o apelo, aí finalmente ele se levantou. Senti aquele alívio, fiz a oração, clamamos pela chuva serôdia, a porta, a igreja saiu, ele ficou por último, eu olhei para ele e disse: algo extraordinário aconteceu com você nessa noite, me conte, o que aconteceu, por favor. Aí ele disse: eu estava prestando atenção na sua pregação. Eu disse: claro, com certeza, mas o que aconteceu? Ele disse: olha, até agora eu estou assustado. Sim, mas me conta o que aconteceu. Ele disse: o senhor estava pregando, e aí sumiu o púlpito, não lhe enxerguei mais. O que eu enxerguei era um campo gigantesco e milhares de pessoas. Eu vi nações reunidas, os africanos, os japoneses, os coreanos, os muçulmanos, e ele foi citando várias nações. E ele disse: daqui a pouco entrou uma mão gigantesca, e essa mão então se fechou, se transformou numa nuvem, e as gotas começaram a cair, mas caía sobre uma pessoa aqui, outra, sobre muitas pessoas, mas não caía sobre todas as pessoas. E ele disse: eu fiquei curioso e eu perguntei na minha mente, mas por que essa chuva não cai sobre todas as pessoas? E ouvi uma voz me dizendo: porque nem todas querem. E aí tudo sumiu, desapareceu. E aí ele parou, me enxergou de novo, viu o conteúdo do apelo, e ele disse: eu quero a chuva serôdia. Ele se levantou na hora. Aí quando ele se dirigiu à frente, ele ouviu uma voz dizendo: muitos se levantaram, mas poucos receberão, porque poucos querem. Você atendeu esse apelo, você se levantou, mas você realmente quer? De verdade? Está disposto a viver uma experiência de limpeza deste santuário sagrado?
Está disposto a viver essa experiência na sua vida? Faz sentido isso tudo para você? Eu vou orar a Deus da seguinte forma, eu vou pedir para Deus: Senhor, ajude-me a te amar, ajude-me a crer, ajude-me a desejá-lo, porque eu decido desejar, eu quero crer. Posso orar assim então? Então vamos orar. Querido Deus, que momento especial é esse que o Senhor nos reservou. O Senhor não se cansa de apelar ao nosso coração, porque não desiste de nós. Nos ama tanto, 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 que continua gritando no nosso coração, para que ele seja despertado e possa finalmente ouvir o conselho de Cristo Jesus. Queremos o reavivamento. É uma experiência que ocorre no crisol, porque somente no crisol a fé e o amor são experimentados. Nós queremos a vestimenta de Cristo Jesus e abrimos mão das nossas. Nós queremos que os nossos olhos sejam abertos para o mundo espiritual. Nós queremos, Senhor. Então derrame a chuva serode sobre nós. Senhor, nós estamos falando de coisas que são absolutamente espirituais, urgentíssimas. É questão de vida ou morte. Coloque no nosso coração o Espírito Santo. Por favor, nos convença, Santo Espírito, desta realidade. Faça com que tudo isso faça sentido para nós. Faça com que nós desejemos verdadeiramente te amar. Faça com que a nossa mente seja persuadida pelo teu amor, apaixonar-se por ti, Senhor, a tê-lo como prioridade. Mude este canal da nossa mente para as coisas do alto, para as coisas que vêm de Deus, para as coisas que realmente são eternas, para aquilo que tem propósito, para aquilo que faz sentido, para aquilo que desperta em nós a missão, porque estamos fartos de sermos simplesmente meros membros de igreja. Nós queremos nos portar aqui como ministros, como aqueles que têm uma missão na casa do Senhor. Amém. E que parte daqui para brilhar com a luz de Cristo aí fora, no mundo. Amém. Começando pelas nossas casas. Amém. Senhor, abraça-nos, Pai. Talvez essa seja a última oportunidade que alguém esteja tendo aqui. Por tua misericórdia, Senhor, livra-nos do pecado e traga-nos para vivermos a maior e a mais incrível experiência, o maior prazer que o ser humano pode sentir na vida, a presença do Senhor Deus no coração. Amém. Conforta o coração daqueles que estão angustiados, mas incomode aqueles que estão acomodados. Amém. E santifica-nos, Senhor, com a tua presença. E continue nos ensinando. E traga-nos amanhã, porque o Senhor quer falar ao nosso coração. Nós oramos no nome sagrado de Cristo Jesus, sob a tua unção e a tua chuva serôdia. Amém.